trabalhar isso, no sentido de propiciar às partes entendimento dos motivos mais profundos desse conflito e das causas, que às vezes são banais, às vezes são problemas de comunicação. Né? Não se conversa porque não se aprendeu a conversar, porque não se sabe conversar. Com isso, resolvendo o que? Um conflito que angustia, né? Que faz as pessoas sofrerem e que desanda, às vezes, em crimes, né? Desanda em causas cíveis que vão se repetindo, como do casal separado, por causa dos filhos, de pensão, etc. Então, a mediação é isso. É uma técnica, né? Que visa minorar o sofrimento humano, visa compreender os conflitos e daí você tem, naturalmente, a solução. Que as partes mesmo vão procurar e vão saber. Não é o conciliador que vai dizer, aqui é melhor um acordo, isso, aquilo. Elas vão chegar à conclusão do que é melhor para elas. Isso não seria um remédio, quase uma vacina, então, para prevenir seria a ocorrência? Não para qualquer tipo de conflito, mas principalmente para os conflitos de longa duração. Conflitos que as pessoas não vão conseguir escapar porque tem um outro laço. Um laço de vizinhança, de parentesco, né? Ou um interesse comercial muito grande que não consegue resolver. Tá certo. Doutor Raul, gostaria de agradecer imensamente ao tempo do senhor, essa verdadeira aula que o senhor nos deu sobre os direitos das crianças e agora sobre mediação. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição no Fórum de Santana. Tá. Doutor Raul, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça e nesse terceiro bloco nós vamos ouvir a opinião do Dr. Camilo Pilege, promotor de justiça do Foro Regional de Santana. Doutor Camilo, muitos críticos afirmam que o judiciário prende mais do que devia e outros vão numa direção diametralmente oposta e dizem que o judiciário não prende ninguém. Quem, afinal, tem razão nessas afirmações, se é que alguém tem razão? Não, ninguém ali, numa posição extremada dessa, ou que prende muito, ou que solta muito, tem razão. Os extremismos não explicam a realidade. Se o judiciário, na realidade, diz que prende muito, porque efetivamente alguém deve ter cometido algum delito. Como também se critica o fato de que a polícia prende e a justiça solta, o que é também uma inverdade. Por quê? Porque na medida que nós trabalhamos com a lei, nós seguimos o que a lei determina. Se uma pessoa é presa, ela vai ter todos os seus direitos garantidos, o juiz está ali exatamente para velar um dos princípios fundamentais previstos na Constituição, ou seja, que a pessoa seja presa cumprindo-se o devido processo legal. Por isso que ele, presidindo aquela atuação, tem de um lado o Ministério Público e do outro lado a defesa. E também não é verdade que somente há aplicação de cestas básicas. Veja, por exemplo, aqui em Santana, onde nós desenvolvemos um trabalho há mais de 12 anos, onde sim, a gente em alguns casos aplicamos cestas básicas, com favorecimento a aproximadamente 15 orfanatos, mas nós temos também prestação de serviços à comunidade, onde nós já encaminhamos mais de 3.000 pessoas para a prestação de serviços à comunidade. Por exemplo, no Hospital do Mandaqui, que é daqui da nossa região, um hospital modelo, onde mais de 2.000 pessoas já efetivamente prestaram serviços. Também temos pessoas encaminhadas para tratamento, pessoas subjugadas pelo vício da droga ou do álcool, onde são encaminhadas para organizações não governamentais, como a AA, NA ou Amor Exigente, e são submetidas a umas sessões de auxílio. Portanto, não são somente cestas básicas. E hoje nós estamos aqui no Fórum de Santana, a questão de 1 ano e meio a 2, atravessando a fronteira da mediação, ou seja, conflitos familiares, conflitos de comunidade, são tratados de maneira interdisciplinar. Nós entendemos aqui no Fórum de Santana que um delito, um crime, ele não envolve somente uma questão de direito penal. Ele pode envolver questões que profissionais de outras áreas têm que vir nos ajudar, como psicólogos, assistentes sociais. E é esse trabalho de multidisciplinariedade que para nós é muito importante. Chegamos à conclusão que um fato social criminoso tem que ter a acuidade, tem que ter a ajuda de vários setores da sociedade. O juiz, hoje, nem o promotor de justiça, é um mero aplicador de lei cego. Hoje ele tem os seus olhos voltados para a comunidade, sabendo que, por exemplo, uma pessoa subjugada pelo vício da droga é um doente. Ele, logicamente, ele vai ter um tratamento com essa pessoa, que a gente chama de adicto, com uma certa forma de tratamento. Outra forma de atuação é o traficante.
O tratamento é outro. Portanto, essa sua posição extremada, que o judiciário prende muito, ou só na base da cesta básica, eu acredito que seja uma inverdade que está sendo disseminada e que é muito bom que se esclareça. Não é bem assim. Aqui no Fórum de Santana, o crime ele tem que ter o tratamento adequado conforme a sua gravidade. Não adianta nada você pegar uma pessoa que é viciada em cocaína, fazer com que ela pague uma prestação de serviços no Hospital do Mandaqui ou a doação de uma cesta básica, se você não der alternativa para ela sair da droga. E os resultados em termos de reincidência? Porque a pena tem duas finalidades muito claras. Sim. Né? Uma é a finalidade punitiva, especificamente o cidadão que transgrediu, ele deve ser punido pelo Estado, mas a principal finalidade é evitar essa reincidência, Sim. é a recuperação desse sujeito. Com essa aplicação dessas medidas interdisciplinares, com a aplicação de pena alternativa, há algum reflexo positivo nos índices de reincidência? Totalmente positivos. Quando você tem essas medidas alternativas, essas formas alternativas de processo e de ação no fato social, de uma maneira integrada, nós temos aqui estatísticas demonstrando que a reincidência é menor que 1%. Ou seja, as pessoas se envolvem, por quê? Quando você tem uma atuação do Poder Estatal, Poder Judiciário e Ministério Público, atuando para que a pessoa saia daquela situação, envolvendo outros profissionais da área, envolvendo organizações não governamentais, como já citei, e envolvendo a família, você tem um índice de sucesso muito grande. Porque quando a pessoa começa a fraquejar, nós temos a família que nos alerta. E nós temos também que tratar o familiar, por exemplo. Porque tratar, por exemplo, com um alcoólatra, não adianta você simplesmente dar um comprimido para ele tomar. Porque se você também não souber tratar o familiar às vezes pode induzi-lo de maneira equivocada a continuar na droga ou na bebida, por exemplo. E às vezes uma lesão corporal, que um marido chega em casa ou drogado ou alcoolizado, a gênese do problema não é a agressão, é a anterior, é a bebida, é o álcool. Então, quando nós fazemos um envolvimento e todos os atores sociais integrados, o índice de reincidência é muito pequeno. Então, nós aqui em Santana, nós acreditamos nesse modelo, que não tem nós não temos alternativa. Lógico, cada caso é um caso. Não dá para se pensar nisso num crime bárbaro de latrocínio. Então, outras medidas devem ser tomadas. Mas os crimes graves que assolam a sociedade, que causam pânico ou até um temor, como se fala em termos de impunidade, na realidade, são menos de 5% das ocorrências policiais. 95% das ocorrências policiais são as nossas ocorrências do dia a dia. São brigas familiares, embriaguez, que é um caso alarmante hoje em nossa sociedade, desavenças entre vizinhos, entre famílias, acidente de trânsito. Essa é a nossa vida, esse é o cotidiano do cidadão de bem. Os outros 5%, que não chega nem a tanto, são os criminosos reiterados. Esses têm que ter um tratamento diferenciado. Tá certo. Doutor, em nome da PAMARGES, da PMP, gostaria de parabenizar o senhor e todos os colegas do senhor, promotores de justiça e os juízes, por essa iniciativa realmente sensacional. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço. Estamos aqui à disposição para algum colega que queira verificar como o projeto se desenvolve, estamos à disposição e nós é que ficamos muito contentes de poder espraiar esse modelo que nós acreditamos que é a nossa grande chance de mudar a situação atual. Tá certo, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.